A Prefeitura de Curitiba enviou à Câmara de Vereadores um projeto para alterar a lei do transporte público que regulamenta o serviço, fixa os parâmetros da concessão, define o que é a tarifa técnica e quais são os direitos dos usuários. A previsão da Prefeitura é publicar o edital do novo contrato de concessão em setembro e realizar esse leilão em dezembro. O período de transição entre as duas concessões deve ser de 1 ano e meio, isso de acordo com o projeto que foi enviado à Câmara. Para discutir o tema, o RIC Notícias Opinião recebe o advogado especialista em licitações e contratos administrativos, o Ramon Trauzinski, que eu não sei se eu falei corretamente, e também o Alessandro Coelho Martins, que é especialista em trânsito e mobilidade urbana pela PUC Paraná. Sejam bem-vindos. Obrigado. E olha só, o presidente da URBS, para a gente começar a só esquentar, fazer um esquenta no nosso debate de hoje, que é um assunto e um tema muito importante para o curitibano e para quem vive aqui no entorno da capital paranaense, mesmo que outras cidades estejam nos ouvindo, o presidente da URBS, Ogeni Maia Neto, defendeu a importância desse período de transição entre as concessões e já a gente fala sobre isso com os nossos especialistas. Vamos ouvir o Ogeni? O Ogeni já está chegando aqui para falar com a gente, porque ele é um dos que defende, claro, esse período de transição, essa extensão do contrato, obviamente, né, dos atuais contratos assinados em 2010, que começaram a valer em 2010 e que agora em 2025 teriam lá seu ZFNI, né, seu desfecho. Mas não, eles vão continuar por 2 anos pelo menos. Vamos ouvir o Ogeni. Após esse leilão, inicia-se então a transição entre os atuais operadores e os próximos operadores, que podem até ser as mesmas empresas, né, que podem participar do certame licitatório, mas a transição ela é necessária até mesmo com as mesmas empresas, que podem estar aí assumindo lotes que hoje não são operados por elas mesmas. E também a previsão de entrada de frotas novas, compra de novas frotas, que já é uma praxe de Curitiba fazer a renovação de frota. Nós ficamos um período sem renovação dentro da pandemia, né, e todos ficaram assim, mas retomamos após a pandemia já em seguida. E aí essa compra de novas frotas e encomenda de novas frotas, ela deve ser feita no início do ano que vem, e para que o fabricante possa ter tempo de fabricar, então em torno de 6 a 9 meses, começar a entregar as novas frotas para executar o contrato. Então, existe essa fase de transição, independentemente do vencedor do certame licitatório necessário. Então, começou-se muito antes do final, e hoje nós estamos aí mantendo o cronograma estabelecido previamente. O projeto enviado pela Prefeitura para a Câmara também busca atender a determinação do Tribunal de Contas do Estado. No entendimento do órgão, a Prefeitura deve realizar estudos técnicos e econômicos para definir o prazo das novas concessões com esse período estipulado no edital e não por lei. O auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Vinícius Machado, falou sobre esse tema. O tribunal ele expediu esse acórdão com a orientação de que o prazo contratual ele não seja necessariamente fixado em lei, mas que ele dependa de uma relação entre os investimentos realizados pelo particular, ou seja, pela empresa concessionária, e aquele período necessário para amortizar, para custear aqueles investimentos realizados. Então, muitas vezes, quando você fixa um prazo em lei, de modo estanque, sem atender à realidade daquele contrato, ele pode gerar algumas distorções que podem ou aumentar muito a lucratividade daquele contrato ou reduzir de modo também a não fomentar a participação na licitação. Então tá aí, a gente ouviu os dois lados por enquanto. O BNDES normalmente fala indiretamente, né, tanto pelo TCE quanto pela URBS, e a gente vai seguindo então com esse assunto, com o nosso debate. Só reforçando, nós estamos recebendo aqui hoje o advogado especialista em licitações e contratos administrativos, Ramon Trauzinski. Ah lá, quase acertei, né? E o Alessandro Coelho Martins, especialista em trânsito e mobilidade urbana pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Começando do começo, o debate em torno a Prefeitura não quer chamar de prorrogação, quer chamar de extensão dos atuais contratos. Ela pode ser benéfica para o processo ou ela pode atrasar um desenvolvimento? Olha, na minha perspectiva, eu penso
ela como benéfica, né? Porque o Instituto da Concessão, ele envolve uma delegação de um serviço público, e ele tem várias equações para definir a vantajosidade disso, tanto para o usuário final quanto para aquele particular que vai assumir esse papel do Estado, né? Talvez um dos principais elementos é o tempo em que esse particular ele vai estar nessas vezes de Estado, né? Nessa perspectiva, o que a gente tem hoje? A gente tem um contrato que tem uma previsão para se encerrar em setembro desse ano, né? Eu tenho uma viabilidade de uma eventual prorrogação por um período adicional de 10 anos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho também uma necessidade de modernização dessa modelagem do transporte coletivo em Curitiba, até porque o que foi feito em 2010 é diferente do que é feito hoje, né? Então, acho que esse período de transição seria talvez importante para uma adaptação, né? Professor, esse é um período que pode se pensar em... na verdade, a licitação é um processo que não vai mudar o modal, né? Que não pensa em modais, né? Pelo que a prefeitura prevê. A gente atrasa nisso, né? Pensando nos próximos 30 anos. Veja, o contrato, quando foi assinado em setembro de 2010, você faz um contrato, você faz uma lei pensando no que se acontece naquele momento, né? Você tem que prever a frota, você tem que prever a quantidade de usuários que fazem uso do transporte coletivo, e só que tudo isso aí muda, né? O doutor sabe que a legislação, ela sempre está atrasada aos costumes da sociedade. As pessoas evoluem, as sociedades evoluem, e a lei sempre tem que tentar acompanhar, e isso não muda no trânsito. Veja só, a intenção nossa é que eu digo como sociedade, a gente deveria usar sim o transporte coletivo. Veja, Curitiba, ela figura hoje, escola, como a capital com maior índice de motorização do Brasil. Nós temos uma população aqui em Curitiba de 1.800.000 pessoas, e a nossa frota já bateu 1,6, ou seja, é quase 1 para 1. Então a gente fica pensando, onde é que vai parar? Imagine a gente transformar Curitiba numa cidade como São Paulo, que tem rodízios de veículos. Imagine a gente ter que ter um pedágio urbano, a gente ter que a gente não ter condições de poder utilizar o próprio veículo. Isso já acontece muitas vezes em algumas ruas. Eu trabalhei um período em Campo Largo, e eu tinha que vir todos os dias pela 277 para chegar até o Cristo Rei, que é o bairro onde eu moro. Existia, em alguns dias, por exemplo, eu parava em supermercados para fazer hora, para poder fugir do trânsito. Ou seja, o trânsito em Curitiba está cada dia pior, e a gente tem que ter opções de desafogar esse trânsito. E o transporte coletivo tem que ser incentivado. Com novos modais. Ou do jeito que daria para incentivar? Aí que está a escola. O que eu ia dizer é justamente isso. Quando esse contrato de setembro, ele previa o quê? Os modais disponíveis. Mas como eu falei para vocês que a questão da legislação tem que acompanhar a evolução, há um tempo atrás não se falava em patinete elétrico. Hoje se fala em coibir o uso da rabeira das bicicletas na canaleta do Expresso. Então veja que vão surgindo problemas que antes não existiam. Então o CONTRAN teve que regulamentar o uso de patinete. Pode andar, qual que é a velocidade, tem que ter carteira, tem que ter documento, ou seja, as coisas vão acontecendo, tudo isso em paralelo. Ou seja, o transporte coletivo nosso aqui de Curitiba completou 50 anos em 2024. Ele surgiu lá em 74 com as canaletas do Jaime Lerner, lembram? Na João Galberto, na descidinha da Igreja do Cabral. Ou seja, foi um transporte revolucionário que mais de 190 cidades ao redor do mundo, né, utilizam esse nosso sistema de transporte, que é trafegar por linhas de canaletas exclusivas. Só que o que acontece? Nós temos um sistema que funciona. Se não funcionasse, não seria copiado por tantas cidades do mundo, transportando milhões de pessoas todo santo dia, né? Mas o que acontece? As pessoas evoluem, as leis mudam, os costumes também aparecem. E a legislação tem que se adequar. Os contratos, eles têm um prazo de extinção. Como o nosso contrato tinha um período de 15 anos, que se extingue agora em setembro de 25, existe a necessidade de um novo edital, um leilão, para poder atrair as pessoas que querem participar desse certame, querendo explorar o serviço de transporte coletivo em Curitiba. Mas aí que está. Nesse período surgiram também o Estatuto das Cidades, a lei do Penatrans, que prevê um incentivo à mobilidade urbana, sustentabilidade, uso de novas tecnologias. Hoje temos GPS, coisa que em setembro de 2010 poderíamos até ter, mas não tinha tanta facilidade com o uso de um celular.
Eu era repórter e eu acompanhava a equipe de reportagem com um mapinha, com aquele bom e velho mapinha. Graças a Deus eu não peguei essa Todo fase. taxista tinha no painel do carro bom aquele e velho guia mapinha, de aquela ruas. lista telefônica de A ruas. gente sofre para encontrar o endereço com o GPS, imagina assim. Exatamente. E a gente usava GPS, lista telefônica, com a parte dos mapas. Eu digo o seguinte, a gente tem que ter um transporte coletivo que a gente possa utilizar, né? Então, aqui em Curitiba a gente tem a tarifa da domingueira, que é... R$3. R$3. Temos a tarifa subsidiada pela prefeitura para aquela pessoa que vai procurar um emprego. Ou seja, apesar de a gente ter a tarifa mais cara do Brasil, se não me engano, a segunda mais cara do Brasil. Segunda, perde para Florianópolis. Segunda mais cara do Brasil, ainda temos um sistema de transporte eficiente. Só que a gente pode melhorar. Como eu falei para vocês, a questão da legislação trazendo que a gente tem que se adequar, por exemplo, tentar reduzir a emissão de carbono até 2030. Eu acho que esse é o principal ponto, inclusive, para que a gente tenha aí essa expansão do prazo, né? Esse prazo para a transição, que é o fato de nós estarmos trabalhando com uma eletrificação da frota, que certamente vai impactar na tarifa técnica, ou seja, no custo dessa passagem, que já é a segunda mais elevada aqui do país. Então, como que a gente pode pensar em soluções? Antes da gente discutir novos modais, vamos olhar para esse contrato e para a condição que a gente tem hoje de um processo de eletrificação, porque é notório que a prefeitura tem uma preocupação com o quanto isso vai aumentar a tarifa técnica, ou seja, como é que vai ser esse subsídio, considerando que você vai exigir não só para 2050, como é o prazo legal mesmo, mas para antes disso, 2030, já essa conversão toda da frota, justamente pensando nessa descarbonificação. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe um tempo maior para estudar essa possibilidade de redução do dano, vamos dizer assim, a gente também vê a aprovação na Câmara de um empréstimo de 1 bi. E nem é de real, né? A gente está falando aqui de euro, para que você possa comprar ônibus elétricos, construir estações que possam fazer a recarga desses ônibus, painéis solares, enfim, essa conta de qualquer forma vai ficar com os cofres públicos. Qual que é a diferença de você incluir isso no contrato para que as empresas façam o investimento, a compra dos ônibus elétricos, e aí, claro, isso entre na tarifa técnica, ou você fazer o empréstimo por conta e colocar isso na conta do Tesouro? Sim, essa pergunta é muito interessante. Eu acho que isso a gente vai ver a definição disso agora no edital a ser lançado em setembro, mas demonstra talvez um indicativo de uma possível modernização na modelagem de concessão. Porque o que a gente tem na concessão hoje e na concessão que era aplicada até então é uma concessão que a gente chama de concessão comum, né? Que é aquela em que o particular ele vai ser remunerado quase que exclusivamente pela tarifa, né? A passagem que o usuário paga é o que vai remunerar o particular nesse período que ele vai estar administrando toda a concessão. Esse empréstimo realizado pela Prefeitura de Curitiba para ter uma eletrificação da frota é um possível indicativo de que a gente vai passar a ter uma concessão patrocinada. Qual que é a diferença principal disso? Na concessão patrocinada, a remuneração do concessionário, ela não vai se dar exclusivamente pela passagem, pela tarifa. Ela vai se dar com uma contraprestação do poder público também, que vai entrar nessa equação econômico-financeira visando, né? Seria o aporte? Isso, seria um aporte, uma contraprestação. Nesse caso, a contraprestação poderia ser a própria frota, né? O empréstimo realizado a fins de adquirir uma frota elétrica, pelo menos em um determinado percentual, é uma contraprestação já dada pelo poder público para que o particular, o concessionário, ele diminua aquele valor para compensar os serviços prestados, né? O principal intuito disso é você diminuir, pelo menos em tese, a tarifa, né? A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, mas pelo menos numa idealização da formatação, esse que é o intuito, para que não saia só do bolso do usuário, mas também da administração. Mas isso não substitui o subsídio. Não, esse patrocinado. Então são duas vias patrocinadas pelo governo, pelo poder público. Vou até incluir aqui nessa pergunta, porque a gente tem aqui no levantamento feito pela nossa produção também outros termos, pensando em aumentar as fontes de financiamento. Claro. Subvenções específicas que nós aqui não sabemos dizer, explicar de fato o que seria, e também receitas alternativas, né, como extratarifárias. O que isso significa na prática? Uma receita extratarifária são aquelas receitas que a gente tem, por exemplo,
exemplo, isso está sendo muito utilizado no município de São Paulo, propagandas feitas em pontos de ônibus, feitas nos próprios ônibus, enfim, são busca de receitas alternativas pelo concessionário para poder amortizar os seus investimentos, né? Ou seja, você tira o protagonismo da tarifa dada pelo usuário final do serviço como a única fonte de receita. Então, tudo que envolve essa busca de receita alternativa entra nessa categoria, né? Mas aqui, enfim, essa subvenção especial seria essa contraprestação do ente público. Como que eu vou colocar isso? A modelagem que a gente tem hoje, né? Como que eu faço uma equação financeira para chegar na tarifa final? O concessionário particular, ele vai ver, olha, em 15 anos eu vou ter que gastar tanto, né, com essa concessão. E todos os aportes para essa concessão vão sair do meu bolso. Então eu vou ver fazer uma métrica que não é tão simples, né, mas para ver como que isso vai ser amortizado, como que eu vou compensar esses meus investimentos, hoje exclusivamente com a tarifa paga pelo usuário. Quando o poder público ele entra com uma contraprestação, esse aporte inicial de investimento do particular diminui, de modo que essa tarifa para amortizar, ela tende a ser menor, pelo menos numa idealização da coisa, né? 4 horas e 41 minutos, você que está chegando agora aqui na Jovem Pan News FM, nós estamos conversando hoje com o advogado especialista em licitações e contratos administrativos, Ramon Trauchensky, e também com o especialista em trânsito e mobilidade urbana pela PUC Paraná, Alessandro Coelho Martins. Professor, voltando, né, no tema de variedade de modais, né, de novos modais aqui na capital paranaense, quando a gente vê um investimento tão grande como a Camila trouxe e como o Ramon até bem explicou aqui, que serão 2 vias de pagamento, então, né, com o patrocínio e também já com os aportes que a prefeitura faz mensalmente, né, anualmente, né, 200 milhões hoje gira em torno o aporte da prefeitura, que poderia chegar a 800 milhões, mas com essa nova licitação tudo vai ser atualizado. Curitiba é uma cidade preparada para que tipo de transporte, além do ônibus? Se a gente fosse pensar em algo hipotético... Temos recursos para fazer esse investimento. Muito se fala em metrô. Metrô é muito mais falácia de campanha do que a realidade, né? Tem o VLT que estão planejando, mas não vai entrar nessa licitação. É uma outra conversa com o governo federal. Mas que tipos de modais que a gente poderia pensar em Curitiba? O senhor falou de patinete e tudo mais, mas ir além. Veja, Curitiba é uma cidade planejada. Sim. Quando você pega uma canaleta do Expresso, você vê que as construtoras, as grandes construtoras do Brasil, do Paraná, de Curitiba, quando eles vão colocar um empreendimento, veja que existem as construções mistas, que é embaixo comércio, né? Já pensando no público que vai circular por ali e dos moradores no prédio. Exemplos, Avenida Afonso Camargo, Padre Anchieta, né, onde passa a República Argentina. Paraná, então, né? São concentrações de pessoas circulando no comércio, nas residências e utilizando o transporte coletivo. O ideal seria que todas as pessoas usassem o transporte coletivo, porque apesar de ser a segunda tarifa mais cara, né, ainda é vantajoso pela linha, pelo modal que a gente utiliza, pela extensão que ele cobre, né? Vamos pegar o exemplo aí da linha Pinheirinho-Santa Cândida. São 19 quilômetros de ponta a ponta, que um vai e vem dá 38 quilômetros que a pessoa se desloca utilizando apenas uma passagem. Mas respondendo a pergunta da escola, quais são os outros modais? Curitiba é uma cidade que tem bastante ciclovia, né? Aqui em Curitiba estão fazendo reformas em 100 quilômetros de calçadas. As pessoas têm a possibilidade de andar a pé, tem a questão da ciclovia, né? Existem as vias rápidas, existem várias oportunidades, vários incentivos para que a pessoa utilize, além do transporte coletivo, a bicicleta. Apesar da ciclovia não cobrir a cidade de ponta a ponta, as pessoas reclamam, mas não tem como você cobrir a cidade inteira com ciclovia, né? Nem todo mundo vai fazer uso desse tipo de transporte. Mas veja que Curitiba, apesar de ser uma cidade planejada, ela pensa em todos os modais que a gente utiliza aqui em Curitiba, como o ônibus, o trem, né? Uma das poucas cidades que tem o trem cruzando, apesar de não ser explorado como transporte, a gente só tem ele cruzando, gerando situações em que as pessoas criticam, que gera acidente. Hoje teve mais um atropelamento aqui na capital.
Eu, por exemplo, escola, sempre tive um olhar assim para Curitiba. Hoje eu trabalho numa secretaria que tem um olhar para a região metropolitana, né? Então eu percebo que todo santo dia morre gente no trânsito na região metropolitana. E Curitiba não adianta Curitiba ter uma secretaria de trânsito, ter especialistas em trânsito, ter o melhor sistema de transporte, ter ciclovia, ter parques, ser uma cidade modelo planejada, tudo isso que a gente já conhece. Estações tubo que cobra antes, que é seguro, sendo que a pessoa mora em Pinhais, trabalha em Curitiba, ele pode passar por 4 barras no caminho. Ou seja, não temos como cuidar apenas de Curitiba. A gente tem que pensar em Curitiba, ela tendo mais 28 municípios em volta, que são as cidades que compõem a região metropolitana. Especialmente no transporte coletivo, porque a gente sabe que muitas dessas cidades acabam sendo cidades dormitórios, né? Então, eu queria aqui só aprofundar essa discussão e já vou me justificar antes dizendo que não é uma síndrome de vira-lata, né? Numa esfera aqui menor, justamente porque se entende que, de fato, se construiu um sistema aqui que é modelo, mas vou contar uma história da minha vida como repórter em Brasília ainda, quando eu entrevistei um dos responsáveis pelo metrô da nossa capital federal, que inclusive é um metrô, né, muito também polêmico, só vai até um lado da asa, né, acaba ali no final da asa sul. Ele me contou uma história sobre Curitiba, de que na época em que o Jaime Lerner toma a decisão de buscar a Volvo para criar o que são os articulados e os biarticulados, o governo federal tinha uma proposta de investimento em metrôs em capitais do país. E eram, se eu não me engano, 6 grandes capitais que receberiam esse investimento, ou 5, e Curitiba ficou em 6º nessa lista, acabou não tendo o recurso federal para a construção de metrô. E aí, como uma alternativa, ele busca essa solução do ônibus articulado e biarticulado, que deu muito certo, de fato, foi copiado por muitas cidades. Mas a gente também não pode ser ingênuo de tentar crer que o ônibus é um transporte de grande capacidade, porque o ônibus, historicamente, nas cidades, ele serve para distribuição. O que vai fazer o transporte de grande capacidade, com previsibilidade de tempo, você vai ter ali, de fato, essa certeza de que vai chegar naquele horário, vai carregar milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, é o metrô, é o VLT, é o trem, mesmo que seja um trem de passageiros. Então, Curitiba não tem esse modal, né? Então, mesmo que a gente discuta outros modais, que sejam da pé, que sejam de patinete, de bicicleta, a gente sempre vai voltar para essa discussão e é por isso que a escola falou que é muito uma promessa de campanha, né? Quando é que isso vai sair do papel? Então, a gente tem algumas possibilidades. Vamos discutir o que é viável, o que a gente pode realmente acreditar que possa sair do papel num curto prazo, não, no médio e longo prazo. O próprio trem já tem discussões dentro da Alep, e já foi discutido, inclusive, em Brasília, você tirar esse transporte de cargas de dentro da cidade, que é um problema, e quem sabe reutilizar esses trilhos para um transporte de passageiros. Também é uma promessa, né? Porque é inviável tirar o transporte de dentro da cidade. Ou transformar as canaletas que já existem, exclusivas para o ônibus, em, quem sabe, um caminho para um VLT ou algum transporte que seja realmente maior em capacidade e previsibilidade de tempo. O que a gente pode pensar? Eu acho que a gente deveria valorizar o que a gente tem. Ao invés de querer inventar a roda, todo mundo fala em metrô, que nem foi dito aqui, é sempre promessa de campanha. Tirar o trem, né, e fazer o metrô de superfície. Todo mundo fala sobre isso. Mas vamos pensar no que a gente tem hoje. O que a gente tem? Um transporte coletivo que sempre foi eficiente e sempre foi exemplo. Nós deveríamos fazer o quê? Fazer com que as pessoas utilizassem esse meio de transporte e que tivesse uma tarifa, né, acessível. Que as pessoas não criticassem o valor que ela tem. Agora, veja só. Estão fazendo reforma em tubo, estão fazendo modernização nos pisos, ou seja, a gente teria que melhorar esse sistema porque as pessoas optassem em deixar o carro em casa. Eu que sou da área de trânsito, deixo puxar a sardinha para o meu lado. Eu sei o que é acidente de trânsito, eu sei o que é número de pessoas que deixaram de tirar a carteira, né? As pessoas, hoje em dia, teve uma queda de quase 50% do número de pessoas que se habilitam hoje nas autoescolas, né? E dentro das autoescolas do Brasil inteiro. Então, o número de pessoas que resolveu andar de Uber. Então, veja que a gente tem que acompanhar a sociedade. Há um tempo atrás não tinha Uber, há um tempo atrás não tinha veículo de compartilhado, não tinha patinete, não tinha nada desse modal. E as pessoas tinham que utilizar simplesmente o transporte público. O que aconteceu? Um inchaço. Né? Ônibus lotado, ônibus muitas vezes sucateado, estação tubo, né? Precisando de reformas. Então o que acontece? Você tem que acompanhar toda essa evolução. A pandemia mudou o comportamento. A pandemia fez com que de 1.800.000 caísse para 1.300.000, né? O número de usuários diários do transporte coletivo. Então o que a gente deveria fazer? Hoje em dia, com a edição do novo leilão, né? Do novo edital para o leilão
de quem vai assumir o transporte coletivo na cidade de Curitiba, deveria fazer simplesmente isso. O que a gente tem? A gente tem o melhor transporte do Brasil, que sempre foi com esse título que a gente teve. Vamos melhorar, fazer com que a pessoa deixe o carro em casa. Uma pessoa, quantas pessoas dirigem um veículo transportando apenas uma pessoa, sendo que um ônibus leva quantas pessoas de um ponto a outro da cidade? Professor, só quero... O nosso tempo está acabando, infelizmente. Tinha muito mais perguntas para fazer. Queria só... Ramon, Sim. Se a gente fosse definir em uma curta frase o ponto de atenção com esse novo processo licitatório, qual deveria ser aqui em Curitiba? Eu acredito que seja justamente isso que a gente está discutindo, que é a modelagem. O que se pretende para esses próximos anos, né? Então, numa curta frase, eu traria: temos que nos atentar à modelagem da nova concessão, né? Quais vão ser os recursos que vão financiar isso, se é por meio dessa concessão patrocinada ou é uma concessão comum, o que se entende por uma renovação de frota, o que se entende por uma modernização do transporte coletivo, até atendendo esses anseios de uma outra realidade que a gente tem comparada a uma realidade de 2010, que é a última concessão. Então, acho que essa modelagem, que infelizmente a gente só vai ter acesso em setembro, é isso que a gente tem que ter uma atenção especial. Ponto de atenção. Exato. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer ao especialista em trânsito e mobilidade urbana pela PUC Paraná, Alessandro Coelho Martins, e também ao advogado especialista em licitações e contratos administrativos, Ramon Trautinski. Muito obrigado, até uma próxima, viu? Acho que a gente vai falar mais sobre esse assunto ainda nos próximos Até meses. setembro, muitas vezes. Até após setembro. Um assunto que tem muita opinião, muita coisa a ser discutida. E como diz o doutor, a vantagem desse edital é que ele pode ser ajustável, né? A gente tem que ajustar esse edital para que ele atenda a população, né, dentro da legislação pertinente, falando de sustentabilidade, de eletrificação da frota, de redução da emissão de poluentes, né? E principalmente tarifa mais justa. Tá certo, muito obrigado. Até a Tá bom, próxima. muito obrigado. Obrigado.